Oi, gente, mais um domingo de reflexão, mas antes disso eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal, ativa o sininho, se puder também compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque afinal de contas essa mensagem pode transformar vidas. Comente aqui, porque o seu testemunho também pode transformar vidas, sabia disso? E vamos lá? Vamos refletir? Hoje eu quero compartilhar com você um versículo que eu recebi essa semana, que está em Provérbios 3:5, e eu vou te explicar por quê, então fica até o final. Provérbios 3:5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes, ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento. Gente, esse versículo é muito profundo, sabe por quê? Porque ele fala sobre obediência. Obediência é algo que a gente escuta muito quando a gente é criança, né? Todo pai, toda mãe quer que seu filho obedeça. Por quê? Porque além disso, ensiná-lo, educá-lo para o futuro, isso também previne uma série de dificuldades dentro de casa. E assim é com a vida. Quando a gente obedece, mesmo quando somos adultos, porque essa palavra fica tão distante, né, da vida adulta, mas quando a gente obedece a princípios, e a obediência também é um princípio, a gente evita muito problema. E a gente acaba construindo um futuro muito mais firme, mais seguro, mais certo. E aí nesse versículo fala o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração. Confiança é algo muito interessante. A gente só confia quando a gente descansa, quando a gente sente segurança nessa pessoa. E aí, quando você confia, você consegue apoiar, a gente consegue apoiar o nosso entendimento em alguém. A obediência, ela está muito relacionada à confiança, né? Então, por isso que essa questão de filho e de pai, obediência, quando se diz respeito a isso, tem a ver com esse processo de confiança. E quando a gente pensa no princípio, esse princípio foi estabelecido por quem? Por Deus, que é o seu pai. E muitas vezes a gente tem dificuldade de obedecer, de seguir a um princípio. O princípio da obediência, ele nos leva a uma série de crescimento. A gente pensa numa escada como essa que está aqui atrás. A cada passo de obediência, você sobe uma escada para o seu futuro. Porque a verdade é que a gente não sabe de tudo, não é verdade? É igual uma criancinha mesmo. Ela vai aprendendo cada passinho em passos de obediência. E nós precisamos aprender em passos de obediência. Muitas vezes o pai fala assim: olha, não vai para ali porque aquilo pode ser um perigo para você. E é incrível como acontece, já viu? Geralmente acontece, como por exemplo, fala o seguinte: olha, coloca o casaco, senão você vai ficar gripado. E aí parece até que é uma maldição, alguma coisa que a gente joga ali para os filhos, mas não é. É porque a gente já conhece o que vai acontecer no futuro, justamente porque a gente tem experiência, ou porque o próprio Espírito Santo já nos informou sobre aquilo. E assim é o nosso Deus, Ele conhece o seu futuro. Ele conhece completamente o seu futuro e sabe o que Ele não quer? Ele não quer que você erre. E é por isso que a gente tem esse manual. Nesse manual a gente tem tudo que precisamos saber para que a gente tenha um futuro de esperança e um futuro vitorioso. E por isso que aqui tem tantos princípios. E não tem essa de você ser evangélico, ser católico, enfim, não importa a sua religião. Quando você segue princípios, você é abençoado. E o princípio da obediência, ele é muito, muito importante. Na verdade, eu acho que é o principal princípio. Porque se você obedece, você acaba seguindo e fazendo todos os outros, né, de uma forma adequada. Então hoje eu quero te estimular, te incentivar, te encorajar nesse princípio da obediência. Hoje nós somos tão egoístas, não é verdade? Hoje nós somos tão cheios de nós mesmos. É um egocentrismo muito grande. A gente só quer fazer o que a gente quer fazer. Então a gente acaba quebrando muito facilmente esse princípio da obediência. Isso é um perigo. Como eu falei, o nosso Deus, ele conhece o nosso futuro. E por conhecer o nosso futuro e nos amar
tão intensamente, de forma que ele entregou o seu único filho por mim e por você, para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos sarados. Esse Deus que fez isso e que conhece o seu futuro, ele requer a sua obediência para o seu próprio bem. Então ande em obediência. Ande em obediência. Lembra que isso é tudo que você quer de seu filho, se é que você tem filho, ou se você vai ter filho, até mesmo se você não tem filho. Mas é tão importante, tão interessante quando você dá um conselho para alguém, porque você sabe que vai acontecer, né, aquilo no futuro por experiência, aquela pessoa segue. É tão prazeroso, é tão gostoso, que alegria que acontece, né, no final de tudo isso. Então é isso que o Senhor quer de você, Ele quer o seu bem, Ele quer a sua obediência. E se isso faz sentido para você, se essa mensagem faz sentido para você, deixe um comentário e compartilhe com o máximo de pessoas possível.